E aí, gente boa, como vocês estão? Falaremos hoje sobre um livro de um autor chamado Raymond Chandler, e o livro da vez é O Longo Adeus. Quem foi o escritor norte-americano Raymond Chandler? Ele foi um escritor da década de 1940, um dos pioneiros e que ajudou a consolidar o gênero noir ou ficção hardboiled, junto com o autor Dashiell Hammett. O que é a literatura noir ou a ficção hardboiled? Foi apelidada pelos franceses de literalmente literatura negra. Noir significa negro do francês e surgiu nos Estados Unidos na década de 40. São tramas policiais que fogem da tradição da escola inglesa, que vem com Arthur Conan Doyle, por exemplo, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e Agatha Christie. Você tem, por exemplo, nessas tramas mais tradicionais, um crime, a investigação e a descoberta do culpado. Nessa literatura noir você não tem isso. Ela foge da tradição ao ter mais ação e trazer mais realismo às obras. Tanto que no final da Dama do Lago, abrindo parênteses aqui, o Chandler critica veementemente a Agatha Christie e o Arthur Conan Doyle, por eles não serem realistas o suficiente. Você tem personagens, detetives durões como Philip Marlowe, do Raymond Chandler. Você tem uma ambientação sombria e alguns arquétipos de pessoas, como por exemplo a femme fatale, que são as mulheres fatais. São aquelas mulheres assim sedutoras que tentam seduzir o detetive para chegar em um determinado objetivo. Qual é a história, ou melhor, a trama do livro? O Philip Marlowe encontra um cara bêbado jogado na rua chamado Terry Lennox, que ele se separou da mulher, depois voltou, o nome da mulher é Sylvia Lennox e guarda esse nome. Eles se tornam grandes amigos, saem para beber num bar chamado Victor's. E certo dia, depois deles terem bebido, depois deles terem se encontrado e se tornado grandes amigos, o Terry Lennox, que é o nosso personagem principal, que tem uma cicatriz no rosto por causa que ele foi da guerra e tal, ele chega na casa do Philip Marlowe armado, e o Philip Marlowe pergunta o que está acontecendo. Ele deixa uma mala lá e pede pro detetive falar o seguinte: cara, me leva pro aeroporto de Tijuana, porque eu fiz alguma coisa que eu não posso te contar. Aí eles ficam em silêncio no carro, eles vão até Tijuana. E o cara, ele faz de tudo assim pro Philip Marlowe prender ele. E o Philip Marlowe não quer saber o que ele fez, senão ele vai ser cúmplice. E ele foge para uma cidade chamada Otatoclan, no México. Só que depois disso, a polícia pega o Philip Marlowe e ele apanha um bocado na cadeia, no interrogatório. E depois os policiais contam o seguinte, que não conseguem extrair nada dele. E eles contam o seguinte: ó, o Terry Lennox se suicidou porque ele matou a mulher dele. Ele escreveu uma confissão. A mulher dele foi morta com uma estatueta, socaram a estatueta na cara dela até deformar. E ele escreveu uma confissão e deu um tiro na própria cabeça. E a confissão tá aqui com a gente. Aí o Philip Marlowe fica arrasado, pô, meu amigo morreu, não sei o que. E ele não acredita que o Terry Lennox matou a mulher dele. Depois de ter convivido um pouco com ele, conversado com ele, visto a índole dele, ele não acredita que o cara foi capaz de fazer isso. E o livro é ele investigando o caso, porque depois disso a polícia fecha o caso, eles abafam o caso, é ele tentando por trás da cortina, por baixo dos panos, solucionar esse mistério e provar que o amigo dele não assassinou Sylvia Lennox, sua esposa. Depois disso ele trabalha em um outro caso de um escritor que ficou desaparecido, que ele é alcoólatra, ele bebe muito e some, ele dá um sumiço na mulher dele. Aí ele vai trabalhando nesse caso, e aparentemente parece que um caso não tem nada a ver com o outro. Conforme você vai lendo o livro, a teia vai fechando. Essa cadeia de acontecimentos e dos casos vão se fechando e tudo vai fazendo sentido no final, e os dois casos se entrelaçam. Minhas considerações sobre a obra. Esse foi o primeiro livro que eu li do Raymond Chandler. Se eu não me engano, é o 6º ou talvez o 7º romance dele. E dizem os críticos que esse é o melhor livro dele. É uma história de amizade. Você vê que o cara, ele faz de tudo para ajudar o Terry Lennox, mesmo ele tendo se suicidado depois. Ele faz de tudo para provar, porque ele mostra essa amizade leal dele. O Philip Marlowe, ele é um detetive que assim, ele não é um convencional igual da tradição de Sherlock Holmes, que busca justiça. Ele faz o que você está mandando ele fazer, se você pagar para ele fazer isso. Ele é o cara de tipo assim, eu estou investigando esse caso, mas é porque estão me pagando para fazer. Mas você vê que ele tem essa questão da lealdade, ele tem ética. Ele quer o tempo todo provar que o amigo dele não cometeu esse crime. É um detetive assim, sensacional, eu adorei. Ele adora um café, toda manhã ele faz um café que nem eu. Ele é irônico, ele é muito sarcástico, ele é durão, mas ele tem um pouco de sentimento. Ele é muito sedutor em relação às mulheres, tanto que ele... Várias mulheres, assim, parece meio forçado para algumas pessoas, pelo que eu vi na Amazon, que as mulheres meio que se jogam nele, só as femme fatales, mas eu não acho isso. Acho ele um detetive sensacional, ele não é nem um pouco sem graça, ele é incrível. Cara, o plot twist do final é sensacional.
porque parece que o caso é muito simples, e assim, na metade do livro, 60%, 70% do livro, você já sabe quem é o assassino. Mas o final, você tem que ler até o final, porque vai valer muito a pena, cara. Porque o plot dele é muito bom. E foi isso que me fez dar 5 estrelas para esse livro, nota total. Porque o plot é sensacional. Eu vi muitas pessoas, assim, criticando o livro na Amazon, muitas não, algumas pessoas, no caso. Eu vi lá na avaliação da Amazon as pessoas criticando, falando que o detetive tenta fazer o tipo durão, mas não convence, que ele é sem graça, que a trama é sem graça, que o livro é arrastado. Eu não achei nada disso. Eu achei o livro muito bom. Nas primeiras páginas parece que é um pouco arrastado, sim, até acontecer o assassinato. E parece que, assim, ele está trabalhando num caso, que é o caso do Wade, que é aquele alcoólatra que some, aquele escritor alcoólatra. Mas assim, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você fica assim, tá, o que tem a ver um caso com o outro? O que isso tem a ver com o caso do Lennox? O que o caso do Wade tem a ver com o Lennox? Mas você tem que ler até o final. Porque até o final, tudo isso vai fazer sentido. Aquela cadeia de acontecimentos vai se fechando e vai formando um sentido. Um caso se entrelaça com o outro e tudo faz sentido. Quero citar algumas frases marcantes do livro para vocês, que eu achei sensacionais. O Raymond Chandler, ele era um escritor alcoólatra, ele tinha problemas com bebida. E eu vejo que tem um tom autobiográfico, tanto do Terry Lennox, que é um bêbado, um alcoólatra, tanto do Sr. Wade, que é o escritor alcoólatra, que retrata um pouco da personalidade dele, do que ele é. Olha essa frase aqui do Terry Lennox. A bebida é como o amor. O primeiro beijo é mágico, o segundo é íntimo, o terceiro é rotina. Depois a gente tira a roupa da garota. Não existe armadilha tão mortal quanto a que a gente prepara para si mesmos. Sabemos muito pouco sobre o que acontece dentro da cabeça das pessoas, mesmo os nossos melhores amigos. Outro sobre bebida. Durante os primeiros 2 ou 3 é até legal, mas depois começa a ser negativo. Você sofre, aí toma uma dose, e por algum tempo se sente melhor. Mas o preço vai ficando cada vez mais alto e você vai obtendo cada vez menos, até chegar a um ponto em que aquilo só lhe dá náuseas. E uma frase que para mim é sensacional, isso aqui me define muito. Fui para a cozinha fazer um café, litros de café. Rico, forte, amargo, fumegante, implacável, depravado. A seiva vital dos homens cansados. Espero que vocês tenham gostado do livro. Deu para ver aqui que eu tô lendo. Tô no capítulo 7 do As Duas Torres, do Senhor dos Anéis. Eu vou trazer mais resenhas para você. Inclusive uma pessoa me pediu para fazer mais resenhas. Desse autor aqui, ó. Georges Simenon. Que eu tô querendo fazer a resenha desse cara aqui, desse livro aqui. Invocado San Folien. Eu vou trazer mais resenhas para vocês, talvez mais unboxings, mas eu vou terminar primeiro O Senhor dos Anéis, completo. E falou!